Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou host aqui do nosso videocast, o ACX Cast, o videocast da comunidade Amigos do CX. E hoje estamos com mais um episódio, esse episódio eu posso falar que foi um episódio com luta, porque a gente conseguiu trazer o Padilha aqui para o ACX Cast, porque a Ah, agenda é super concorrida, mas a gente conseguiu aí, né, que Padilha? bom que deu certo, que bom que Bom, deu muito certo. legal. Bom, a gente está aqui com o Padilha, que é o Rodrigo Padilha, né? Na realidade, que é vice-presidente de negócios e serviços ao consumidor Latam no Electrolux Group. Padilha, seja muito bem-vindo ao ACXcast. Obrigado, Cris, obrigado pelo convite, pela oportunidade, que bom que deu certo, né? Que Muito bom que a bom. gente conseguiu encaixar. E é um prazer estar aqui, né? Compartilhar um pouco de conhecimento também, como eu sempre falo, aprender um pouco também, né? Com as histórias, né? Os causos aí de experiência do cliente, né? Muito bom. Padilha, super curioso. Fala um pouquinho mais da sua trajetória profissional até essa posição que você chegou agora, como está agora, né? Uhum. Como vice-presidente de negócios e serviços ao consumidor. Bom, comecei assim, muito cedo, né, como muita gente, né, comecei trabalhando nos meus 14 anos, atuando na área de processamento de dados, antigo processamento de dados, hoje TI ou Aham. Dev, enfim, né, cada um diz de uma forma diferente, mas comecei muito cedo. Depois fui estudar engenharia mecânica, é onde eu ingressei, né, no mundo automobilístico, né, fazendo alguns estágios, atuei em montadora, e aí depois fui trabalhar na Alemanha, numa oportunidade interessante, né, para Legal. poder sair do país, aprender algo diferente, né. Eu dizia naquela época que eu precisava de algo diferente para minha carreira, né, que todo mundo já falava inglês, e eu ainda mais ou menos, né, Aham. e precisava me desenvolver outros idiomas. Então foi uma experiência muito legal. E aí depois quando eu voltei da Alemanha no final de 2003, né, eu Uhum. entrei na indústria mesmo, né, de autopeças, né, no mundo alemão, né, na cultura alemã, e fiquei mais alguns anos, né, trabalhei na Bosch também em Campinas, daí mudei, né, de Curitiba para lá, aí voltei para Curitiba, aí desvirtuei um pouquinho para o mundo de telecom, né, Aham. atuar na área de compras e depois na área de operações, e assumi uma posição na Volvo, né, em 2013. Fiquei por 10 anos em diferentes áreas, né, começando com a experiência, né, do cliente, né, nem se falava esse termo na época, né, mas atendendo cliente, serviço emergencial, enfim. E aí fui migrando dentro do mundo de pós-venda. E hoje estou na Electrolux já há quase 2 anos, né? Legal. E aí também uma virada totalmente diferente, né, para o mundo do varejo, onde eu decidi ampliar o meu repertório, né, e em diferentes segmentos, né, como eu já tinha autopeças, a própria indústria automobilística, serviço, eu falei, pô, por que não linha branca também, né, e aprender um pouco mais, né? Varejo, né, E o também. varejão, né, estamos aí na É, semana de Black Friday legal. e bastante emocionante, assim, Pô, que é uma legal. outra dinâmica, né? Legal. E quem é a Electrolux? Eu acho que todo mundo conhece a Electrolux, né, Sim. como marca, uma marca super forte aqui no Brasil também, mas dá uma ordem de grandeza pra gente, quem é a Electrolux Group Uhum. ao redor do mundo e aterrissando aqui no Brasil também. Legal. Bom, o Electrolux Group é um grupo sueco, né? Já centenário, né? Uhum, Que detém não só a própria marca Electrolux, mas outras marcas no mundo, né? As três grandes marcas é a AEG na Europa, Frigidaire no continente norte-americano, né? E aqui no Brasil, e mais na região da América Latina, a própria Electrolux. E também aqui no Brasil a gente representa a Continental, né? uhum, Existem outras marcas também no grupo, na América Latina, que é Madensa, Fensa, marcas, possamos dizer assim, menores, né? Mas uhum. que constitui o grupo Electrolux. Por isso que a gente chama de Grupo Grupo. Electrolux, Legal. que detém a marca Electrolux, né? E eu posso dizer assim, em termos de ordem de grandeza, né? É um grupo que em venda de produtos, nós temos cerca de 10 anos, mais ou menos 105 milhões de produtos, né? Caramba. Com essa idade, né, vendidos nos últimos 10 anos. Aham. Nós hoje já, com um grande avanço dos negócios, estamos entregando para o mercado 18 milhões de produtos por ano, né? Caramba. Uma indústria bastante pujante, mesmo no Sim. pós-pandemia, né, onde teve um salto bastante relevante e num espectro de portfólio bastante amplo, né? Uhum, Então a gente entrega sim eletrodomésticos, os tradicionais, refrigeradores, máquinas de lavar, fogões, cooktops, etc. Mas também a linha de portáteis, né? uhum. De eletroportáteis e também uma linha de consumíveis,
né, que são os filtros, saquinhos de aspirador, enfim, acessórios, que é toda a linha de UD, né, e serviços, né, manutenção preventiva, instalação de eletrodomésticos, manutenção corretiva, obviamente, né, nesse cenário, né, e estamos ampliando cada vez mais esse range. Então é a única marca desse setor que tem um portfólio tão amplo assim, né? Caramba. Então uma relevância bastante grande no Brasil, né? Pô, que legal. E quando a gente fala de Electrolux, vem muito a questão, pelo menos para mim, de credibilidade da marca, né, Sim. que Uhum. vem trabalhando nesses anos. E eu fico curioso para entender como se define a experiência do cliente lá dentro Uhum. da empresa, né? Porque Uhum. para uma empresa centenária, uma visão de uma empresa multinacional, né, Sim. também, Uhum. Uhum. como que é definido a experiência do cliente? Bom, primeiro deixa eu permear os territórios, né, Legal. onde a Electrolux atua, né? Nós falamos de 3 territórios principais que envolvem a casa do cliente. A gente tem um conceito lá que é chamado a casa bem vivida, Tá. né? Então é mais atrelado àquilo que o consumidor quer no seu lar, né? Uhum. Ou seja, eu quero viver bem, eu quero cozinhar bem, eu quero cuidar das minhas roupas, ter uma casa limpa e assim por diante. Então, quais são esses 3 territórios, né? É o território que a gente chama de taste, né? Que é onde a gente armazena o alimento e cozinha, né? Uhum. Que a gente chama de food preservation e food preparation, né? Então, Uhum. preservação e preparo, né? O território que nós chamamos de care, que é mais vinculado às roupas, à lavanderia, né? E também ali tem a máquina de lavar louça também entra nesse Sim. rol, né? E um outro bastante importante é o conceito de well-being, que é o bem-estar, onde entra a linha de ar-condicionado, aspiradores de pó, vaporizadores de água, né? Que são os lavadores de alta pressão e assim por Uhum. diante. Então, nesses 3 territórios, né? E atrelado esse conceito da casa bem vivida, né? Eu entendo que a Electrolux foi muito feliz de definir cuidar do cliente, né? Então isso Uhum. começou com uma plataforma, né? Uma plataforma de serviço chamada Electrolux Cuida, né? Uhum. Lá atrás, né? Há mais ou menos uns 4, 5 anos, pouquinho antes da pandemia, como uma plataforma de serviço, foi evoluindo para uma plataforma de conceito, né? Plataforma de informações, vídeos e uso dos produtos, preparação de alimentos, etc. E hoje é mais do que uma plataforma, é um conceito de relacionamento com o consumidor. Legal. Então a gente intitulou as áreas de atendimento do consumidor, a linha de frente, não só os call centers, mas também toda a nossa rede de assistências como uma área que cuida do consumidor. Então a gente está muito desdobrando cada vez mais esse conceito de cuidado do consumidor, para Uhum. que ele tenha uma casa bem vivida. Legal. Então é poderoso, né, aplicar um conceito dessa forma. E isso não pertinente à área de CX. Nós não temos uma área de CX. Nós temos Uhum. uma organização que está cada vez mais centrada no consumidor. Né? Legal. Então, com esse conceito, a gente consegue desdobrar essa maneira de tratar o consumidor, seja desde o projeto do produto, fabricação, disponibilização em gôndola, né? Relacionamento com os varejistas, no nosso comércio eletrônico, a nossa loja própria ou em marketplace, até o momento do uso do produto e, quem sabe, até a recorrência, né, de uma Aham. nova venda, a gente permeia e utiliza esse conceito de cuidar do consumidor. Né? Cara, é muito legal ver isso, porque, de certa forma, eu consigo identificar, até porque a gente fala com várias empresas, né? Mas a Sim, maturidade para uma empresa ter um conceito desse e sim, aplicar no dia a dia, porque a sim, maturidade em relação à experiência do cliente, ela tá bem avançada, sim. né? E quais são os principais desafios, mesmo com essa maturidade, que vocês enfrentam aí no dia a dia de aterrizar muitas vezes esse conceito que é uma diretriz dentro Uhum. da companhia para a atuação lá na ponta? Bom, tudo começa com o que você falou, com a diretriz da companhia, né? Legal. Nós temos um mapa estratégico em que um dos fortes pilares é a jornada do consumidor, né? Então começa por ali. Claro que nós temos outros pilares de produto, lucratividade, essa coisa toda, mas o pilar de jornada do consumidor ele é chave para o negócio. E é um processo top-down. Né? Uhum. É a alta administração, né, que já se apropria desse tema e desdobra na organização como um todo, né? Então eu posso dizer que é muito mais do que o conceito e estratégia, né? É algo que permeia a cultura,
né? Exatamente. Então a gente tem várias rotinas de envolvimento das pessoas, de demonstrar quais são os features de um determinado produto, que é muito bom pelo ponto de vista do engenheiro, do laboratório, etc., Aham. mas que às vezes, pelo ponto de vista do consumidor, nem é tão relevante. Sim. Ou outros pontos que para o consumidor são tão relevantes que a gente não tinha prestado atenção e vice-versa. Então, a gente busca trazer cada vez mais a voz do consumidor, né, para dentro de casa, envolver as pessoas, fazer um trabalho intenso, não em cima de indicadores, mas em cima do feedback real, né, do cliente, né, do consumidor, trazendo as dores do dia a dia, mas também as coisas que a gente faz bem, Uhum. né? E a gente vê muito hoje por rede social, né? Os brand lovers, os promotores, né? Vários desses clientes, desses consumidores, eles propagam a marca porque a gente entrega um determinado valor para essa casa bem vivida. Exato. Né? Claro que, como qualquer empresa com um volume desse, a gente tem vários problemas, né? Seja Sim. problemas logísticos, seja problemas do próprio produto, isso faz parte do jogo. Uhum. Mas não é ter o problema por si só, é como que a gente resolve. Então, esse Exatamente. conceito do Electrolux Cuida adere muito bem a isso, né? Que a gente sim, quando der problema, a gente tá lá para cuidar de você, consumidor, né? Legal. Para te dar esse acesso e prover a melhor solução possível. Né? Legal. E quando você fala da questão da voz, trazer a voz para dentro, né? Sim. Hoje, quais são as formas que vocês, de certa forma, trazem isso para dentro, a voz do consumidor? Eu acho que a gente estava até falando um pouquinho antes aqui de levar a liderança para a ponta, né? Sim, sim. Você falou isso, mas quais são as outras formas que vocês utilizam? Bom, como grande empresa nesse setor, a gente tem vários pontos de contato, né? Exato. Seja os pontos de contato digitais, os mais humanizados, linha telefônica, linha de frente, a linha do trade, né? Os nossos demonstradores, os nossos promotores que estão distribuídos ao longo do Brasil em loja, e nós temos outlets também no Brasil, né? Uhum. Então a gente captura dados de vários locais, né? O que eu posso dizer? Que a gente hoje busca essas informações e reúne, né, em vários mecanismos de pesquisa, né? Tá. Tem pesquisa mesmo e tem o feedback do dia a dia. Como que a gente reúne tudo isso? A gente separa por linha de produto. Né? E por Tá. que separa por linha de produto? Ah, mas o consumidor não é uma coisa só, né? Às vezes eu tenho uma geladeira, tenho uma máquina de lavar, sim. Só Uhum. que cada linha de produto tem uma forma diferente de ser tratado. Vou dar um Uhum. exemplo. Um refrigerador, você fica uma semana sem? Não dá. Não dá. Mas Exato. você fica sem um micro-ondas uma semana? Consigo Pode ser ficar. que sim, consigo Sim. ficar. Então, essas diferenças de prioridade é onde a gente mensura o senso de urgência para resolver as Legal. coisas, né? E claro, é um desafio num país continental como o nosso, praticamente presentes, e nós estamos presentes em quase todos os municípios do país, né? Com uma capilaridade enorme, e aí é o desafio. Quando se tem Uhum. um problema, como que eu coloco a peça X no momento certo, com o técnico certo, naquela localidade para prover a determinada solução? Então, com base nisso, a gente separa por linha de produto, define as prioridades, define os grandes volumes, né? Uhum. Aonde a gente realmente precisa dar aquele suporte ao consumidor, mas muito mais que isso, quando eu falo, né, de assistência, é esse campo. Mas quando eu falo de experiência de uso, né? Uhum. Comprei um produto, chegou o produto na minha casa, abro o produto, qual a primeira coisa que eu faço? Eu vou entender como ele funciona. Hoje Exato. ninguém lê mais manual, né? Exatamente. Ah, mas tem que estar no manual, tem que ler. Esquece, o consumidor não lê mais manual, né? Então, como é que a gente simplifica essa jornada? Primeiro de tudo, na linha de produto, tornar esse produto mais friendly possível. Uhum. Que a pessoa meio que autoaprenda como utilizar. Se não é possível, usa um QR Code, entra na nossa plataforma Electrolux Cuida, e lá ele vai entender quais são qual é o ecossistema que a gente criou para poder prover essa solução para esse consumidor. Né? Legal. Então lá ele tem acesso aos manuais, tem acesso a vídeos, né? Registrando o produto tem outros benefícios, até, né, bônus, enfim, que ele pode utilizar em outros produtos. Então é criar um ecossistema que envolva o consumidor para que ele tire o melhor proveito daquele produto para sua casa bem vivida. Né? Legal. Então eu sempre trago esse conceito porque não é um ponto de contato único. Eu faço uma pesquisa NPS ou um SES no Contact Center, captura a informação e é suficiente. Uhum. Não, é no dia a dia, nesses múltiplos pontos de contato e em plataformas diferentes que a gente consegue ter a leitura real, inclusive com redes sociais, que hoje está, né, super pujante. Né? Pô, Então, legal, legal ter isso, porque a gente vê muito no mercado essa questão, né, de uhum, as empresas elas iniciam um processo muito com uma pesquisa, sim, né, e tudo bem, dependendo da maturidade e tal. Só que não é só isso, né, porque
de certa forma, o consumidor ele sempre está falando com você. Sim, Então, como a gente capta todo essas momento. informações É, e traciona isso para dentro, né? isso aí. Uhum. Como equipe de serviços ao consumidor trabalha em conjunto com as outras áreas da empresa para garantir essa experiência integrada? Uhum. Bom, a gente fala que a gente provoca a organização, né? Isso é bom. Então a gente tem muito esse princípio, né, do inconformismo, do senso de urgência, né? Até comentei onde a gente estava anteriormente, né, do líder que disturba, né? E a Exato, gente precisa provocar distúrbio a todo momento, porque uma área de atendimento ou de cuidado do consumidor que não provoca a organização não está fazendo seu trabalho, exato. né? E fazer o seu trabalho no sentido não só levar problema, né? Mas de levar também as coisas boas, né? Então a gente leva aquilo que o consumidor faz bem, fala bem da gente, que a gente está fazendo bem. A gente promove muito essa aceitação do consumidor com o produto, com a nossa forma de atuar e tal. É, de maneira assim mais pragmática, a gente tem algumas rotinas com as áreas internas, né? Então a gente chama a Uhum. área de qualidade, área de desenvolvimento de produto, área de marketing, etc. E demonstra para eles de maneira periódica quais são esses comentários que os consumidores colocam. Claro que os indicadores são importantes, mas o Sim. que é mais relevante? Ah, no modelo de refrigerador tal, aquela porta que você mudou para uma redução de custo ou aquela determinada feature que você alterou, isso não foi legal. O consumidor Legal. reclamou. Por quê? Porque ele esperava algo diferente. Ah, mas para o nosso trabalho aqui, para nossa redução de custo, atingimos o objetivo. Legal. Mas Só e o que o outside impacto in lá? não, né? Exato. E de outras formas, às vezes o consumidor até dá ideias, Sim. né? De como que a gente pode melhorar produto, melhorar o nosso cost to market, né? Porque numa indústria, né, de varejo, né, que entrega produtos em linha branca, sabe que é muito competitivo, né? As marcas Uhum. brigam por milésimos de centavo, né? Então, agrega muito a gente capturar as informações desses consumidores para melhorar cada vez mais. Mas eu acho que a centralidade, né, do consumidor, né, que a gente fala muito, centralidade do cliente, é isso: é trazer o que ele está dizendo para o meio da organização, provocar as áreas, disturbar o ecossistema, né? E mostrar para eles que tem muito a ser feito ainda e também que a gente faz muitas coisas boas. Né? Que Uhum. às vezes a gente até Claro. se esquece, sempre foca só Exato. na detração, detração. Opa, e tá deixando às vezes um elefante positivo passar, que é Aham. super importante, né? Então, é provocar constantemente, eu resumo dessa forma. Né? E quando a gente fala no mercado de varejo, é um mercado que você falou que é muito competitivo, às vezes está ali a decisão por poucos, né? Poucos centavos ali, mas eu já sei a resposta, você vai Uhum, falar que com uhum, certeza é, mas como você vê a experiência do consumidor, a experiência do cliente como diferencial competitivo nesse mercado do varejo, que é um mercado uhum. forte, né? É. Eu resumo na palavra recorrência. Legal. Consumidor feliz vai continuar comprando, vai continuar aderindo à marca. E felizmente, né, nós como marca Electrolux, a gente tem um ecossistema completo. Então, eu não. Quem compra geladeira a cada 1 ano, a cada 2 anos? Não, é bem durável. Exato. Então, se eu compro uma geladeira para minha cozinha, compro um fogão, um cooktop, uma coifa, eu posso comprar outros produtos. Eu posso comprar um container de armazenagem, Uhum. de salada. Eu posso comprar uma garrafa térmica, que tem a ver com o design da marca. Eu posso comprar uma pedra de pizza para fazer uma pizza no final de semana, né, Oi, para os meus tem amigos. pedra de... Temos Eu não pedra de. sabia, hein? Então, ó, Aí, ó. vai lá, hein? Depois pega um cupom. Mas a gente tem um ecossistema que envolve o consumidor naquele ambiente dele, Legal. né? Na cozinha, no bem-estar e etc. Então, nós temos basicamente hoje 440 produtos Caramba. entre consumíveis e acessórios. Se eu olhar a linha de acessórios de UD, Aham. são E 340, 330. É tá, muita é coisa. Então muita a gente tem coisa. várias coisas. Os Sim. famosos potinhos que todo mundo conhece, os potinhos de Aham. plástico que a gente está realmente renovando, enfim. Mas é algo que puxa muito a marca. Então a gente se mantém constantemente em contato com o consumidor, né? Legal. Diferente de marcas que algumas vezes entregam um produto e depois de 5, 6 anos eu vou pensar novamente em adquirir um produto semelhante ou até, né, para um familiar e assim por diante. Então a gente Legal. busca muito envolver o consumidor no ecossistema e que ele não saia, né, Sim. desse ecossistema e que a gente desenvolva soluções que realmente mantenham esse consumidor feliz, né, no dia a dia conosco. Né? Bom, muito bom. E para quem não sabe, o Padilha, ele também é autor do Uhum, nosso livro, né? Tanto da primeira edição como da segunda edição, né, uhum, Padilha? uhum, E nesse último livro que a gente lançou, que é a Experiência do Cliente na Teoria e Muita Prática, segunda edição, no seu capítulo, você trouxe aqui o título, né?
transformando empresas por meio da governança para a cultura da experiência do cliente. Uma navegação com águas turbulentas e importantes conquistas. Muita essência aqui em cada palavra que eu sei que Sim. você colocou. E um ponto que eu gostei muito que você trouxe no capítulo foi sobre os benefícios financeiros da governança da experiência do cliente, porque isso é um ponto que a gente tem levantado muito a bandeira na comunidade, que experiência do cliente e gestão de experiência não é subjetivo, é algo estratégico e que traz o resultado para a empresa, realmente move o ponteiro ali. E você define isso como um tesouro escondido. Uhum. Eu queria que você desse uma pincelada para a gente e refletisse mais aqui, traz para a gente o que você quis trazer com isso, Uhum. com esse ponto desse capítulo. Bom, é até um pouco metafórico, né, o que eu escrevi ali, né? Mas no fim das contas, eu me inspirei no Amir Klink, né? Então, Legal. velejador, escritor, né? Um cara que eu admiro bastante. Eu tive a oportunidade de vê-lo numa palestra nos anos 90, né? Faz um pouquinho de tempo. E o que me chamou a atenção foi que ele ele saiu navegar, né, com poucos recursos, mas muito inteligente, né? Recursos mais simples, mas bastante robusto em termos de preparação, né? Aham. E algumas pessoas até falam, ah, mas ele não é referência em liderança, não é referência em times, porque ele viajou sozinho, né? Eu, pelo contrário, na verdade, o quanto ele teve que se preparar e precisou de apoio de muita gente para fazer o que ele fez. Exato. Então, eu busquei fazer essa analogia no livro, porque o caminho do profissional de experiência do cliente, às vezes, é assim, né? Ele sai dentro de uma organização que, às vezes, a cultura não está amadurecida para o tema, Uhum. sai navegando, encontra, né, o mar revolto, né? E aí, para desistir é fácil, né? Quer dizer, eu olho Sim. aqui e falo, ah, não, eu não quero mais, pode ser difícil, então continuo. Mas o profissional que consegue ultrapassar essas barreiras e chegar lá na frente, ele pode eh, adquirir vários, né, conquistar vários benefícios disso, né? Mas claro, precisa ter uma cultura alinhada e no mínimo tem um certo patrocínio, Uhum. né? Eu falo isso também no livro, né? Não adianta eu querer navegar sozinho numa cultura que não está afim de fazer, né? Então, se Exatamente. tiver algum sponsor, alguma pessoa, né, da alta administração que queira fazer junto com você, que te dá impulso, pode ser difícil, mas vai acontecer, né? Então, eu vejo que CX, de uma maneira muito assim pragmática, tem que trazer resultado financeiro para a organização, né? Exato. E esse sempre foi o dilema, né? Exato. A história, temos que encantar o cliente, o coração, tá, tudo isso faz parte, a parte emocional faz parte e é um componente relevante no processo. Mas se não trouxer dinheiro, Esquece. esquece. Exato. E quem hoje lidera uma organização ou é até empresário, né? Enfim, sabe que se não tiver o resultado no bottom line, não adianta fazer nada, o resto é romantismo, né? Uhum. Então, eu busco trazer o benefício real, quer dizer, o quanto de valor agregado, né, focar na experiência faz sentido. E vou dar alguns exemplos, né? Como a gente pode apresentar, né, o benefício de CX para o faturamento no bottom line. Ou seja, quanto eu faturei mais daquele produto porque eu atendi bem um cliente que gerou, por exemplo, um cupom em que aquele cliente foi lá e adquiriu o desconto. Nós temos essa métrica, por exemplo, Legal. né? Hoje, quando um cliente entra no Netlux Cuida, a gente gera um cupom no final da jornada e a gente tem a conversão disso. Que A gente legal. fala, se eu não tivesse essa ação, eu não Exato. converteria. Parava por ali. Parava por ali. Opa, então isso aí é uma maneira positiva de eu realmente mensurar, né, o ganho com CX, né? Outro ponto importante, né? No mundo de serviço fala-se muito de churn, né? No Uhum. nosso mercado, a gente fala mais de recorrência, né? Legal. E a gente vê que ainda é um oceano azul. Tem muito comprador, né, de oportunidade. E como que eu posso trazer esses compradores de oportunidade a fazerem parte do ecossistema? E Legal. muita gente ainda não conhece a nossa linha de acessórios. Como você falou, Exatamente. nossa, tem tantos produtos assim? Tem. Porque você criar uma marca e uma linha de produto leva tempo, precisa investir, precisa popularizar e tal. Uma outra referência que é recente e super legal, né? No evento passado do Big Brother, né? No programa Big Brother, foi a primeira vez que a Electrolux esteve presente, né? Então a Electrolux foi lá, abriu, né, as portas de um determinado segmento lá da casa, né? Do mascotas lá, de patrocínio da casa, e a gente conseguiu entrar e foi assim, fantástico, né? Porque nunca a gente tinha
ido para um canal tão de tanta relevância, né? E lá apareceram os consumíveis, os acessórios e tal, Que né? legal. E a gente conseguiu mostrar esse ecossistema da Electrolux, né? Então, a cada ponto, né, de contato com o consumidor, seja ele através de uma mídia tradicional televisiva, ou seja através de rede social, a gente está buscando levar ao consumidor esse ecossistema, esse conceito de ecossistema. Se você não quer um refrigerador agora, ou um fogão, ou um cooktop, ou um forno de embutir, ok, mas a gente tem outros produtos com ticket menor que você pode Uhum. também fazer parte da comunidade, E né? com a credibilidade da Com marca. credibilidade da marca, né? Legal. Então, e como que a gente atingiu isso? E a gente se tornou a marca com maiores vendas no Brasil, né? Que a gente atingiu o primeiro lugar em vendas. Por quê? Porque de maneira orgânica, não só em ampliação de portfólio, que é super relevante, mas entregando mais do que o produto, Uhum. né? Entregando esse ecossistema, esse conceito, né? Mas tem É. um caminho longo ainda para melhorar e a gente tem se sentido bastante desafiado aí por aí. Não, e isso é muito bom, né? Porque quando a gente trabalha com experiência, Uhum. o termômetro ali é o próprio consumidor, né? Sem E dúvida. de certa forma ele vai mudando, né? Vai. Também, e as É, empresas elas precisam se adaptar. é. E dentro dessa adaptação, eu gostaria de perguntar para você quais são as suas expectativas para o futuro de experiência do cliente. A gente fala muito dos hypes, né? Do que acontece, muitas vezes envolvendo tecnologia e Sim, tal, mas a gente sabe que a tecnologia ela é um habilitador para, sim, né? ferramenta, né? Então é Uhum. ferramenta. Mas o que que você vê de tendências aí para a experiência do cliente e, se você puder compartilhar, né, do Uhum. que vocês estão pensando em trabalhar lá na Electrolux? Bom, tendências, né? Eu acho que uma coisa que não vai mudar independente da era, né? É o quão próximo você é do seu consumidor. Aí Legal. depende o meio, né? Esse meio pode ser digital, pode ser humano, pode ser face to face, né? Humano que eu digo no contato telefônico humano, em chat e tal, ou face to face. Mas eu vejo que AI, né? A grande hype do AI é super legal, mas para nós eu vejo como um benefício de produtividade. Legal. Né, para eu diminuir meu tempo de contato com aquele consumidor para poder dar a solução mais rápido possível, é a resolução no Uhum. primeiro contato. E Sim. quando eu falo de resolução, não é problema só, é uma dúvida. Exato. É o uso do produto, é uma receita para air fryer, né? Quero fazer Sim. sei lá, uma batata frita e não sei fazer. Né? Eu entro lá no Electrolux Cuida, eu tenho, né, um acesso de como fazer isso, né? E várias outras maneiras. Mas é como que a gente simplifica a vida do consumidor. Eu acho que essa é a tendência. Né? Criou-se muitos processos, muitas dificuldades, né? Muitos protocolos, robôs e etc., que a gente complicou. Foi Sim. muito bom para a empresa em si, né? Em redução de custos, em redução de PAs, né? É. Na linha de frente de atendimento, mas e para o consumidor? Né? Se tornou fricção. Então, empresas que optarem, né, e focarem em redução de fricção, acredito que vão evoluir muito. Né? Pô, Evoluir legal. muito. Eu vejo assim, tendências para frente. Menor fricção, maior humanização. E humanização não quero dizer que tem que ter um monte de gente atendendo, quer dizer, Uhum. é a forma de você levar a identidade da sua marca para o seu consumidor, para o seu Sim. cliente, né? E claro, sim, tecnologia tem que ser como um enabler, né? Não como um Exato. elemento principal. Então, se a Exatamente. gente focar nesses três pilares, né? Tomando-se atenção que a tecnologia vai te ajudar a entregar esses dois fatores, Uhum. aí para mim está ótimo. E claro, né, não menos importante que seja um tema da agenda da autoadministração. Ah, com Né? certeza. E aproveitando na tua figura, que você já tem esse mindset de centralidade muito forte, né, Uhum. na sua gestão, quais habilidades e características você, como líder, considera essenciais para uma equipe que está com foco ali em entregar a melhor experiência para o cliente? Cara, eu vejo assim, eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que é muito da minha natureza, é ser eternamente inconformado, né? Só que aí tem um certo complicador que é o seguinte, né? Que a interpretação desse inconformismo pode ser para uma pessoa que nunca elogia, que sempre fala que tá ruim, né? Uhum. E eu já fui intitulado assim, pô, você nunca falou que tá bom, sempre tá ruim, pô, não tem um elogiozinho, não, Aham. né? Eu entendo esse ponto, mas o equilíbrio entre sim a celebração e o apontamento das oportunidades é importante, né? Eu sempre fui mais cético no levantamento das oportunidades, né? Tá. E aí, puxa, realmente só falar de problema e levar problema às vezes não é legal, né? Precisa celebrar Fica também as pesado. coisas. É, Fica exato, pesado, né? Fica exato, pesado. E o time sente. Pra exato. mim é muito natural, Sim. né? Eu olho pra problema, pra mim, tranquilo, me dá aqui que eu vou resolver e pronto, né? Uhum. Mas às vezes, pros times, isso, né, pras equipes na linha de frente ou até no bastidor, não é um negócio tão legal,
né? É Exato. legal realmente você pesar um pouco. Então eu vejo que uma das características é isso, é um conformismo perene, né? E um outro ponto, né, que é super alto no mercado hoje é velocidade, né? Sim. E não é só velocidade e fazer as coisas rápido, é entregar agilidade, a solução, a eficácia daquela solução. Então, se combinar, né, esses dois fatores, né, se combinarem, o inconformismo com o senso de urgência, o senso de urgência não é senso de loucura, Aham. né, não é ser impetuoso a todo momento, mas sim de colocar um prazo, né, que realmente nos desafie, eu acredito que o mercado vai evoluir bastante, Pô, né? legal. Para que, claro, se tenha eficácia. Não adianta Sim. só correr, correr, correr e não chegar no resultado, né? E quando a gente fala nisso, vem muito na minha cabeça a questão de inovação, Sim. né? Uhum, O quanto a gente consegue inovar. E na uhum. sua opinião, qual o papel da inovação na criação dessas experiências memoráveis? Sim. Porque quando a gente fala em inovação, muitas vezes vem também de novo tecnologia na nossa cabeça. Uhum, E não uhum. é isso, né? Às Não, vezes uma mudança num definitivamente não. processo, É, né, já ajuda nesse ponto. O que é. que você acha disso? Cara, eu vejo assim, inovação para mim é melhorar sempre. É melhoria contínua. Melhoria Isso para contínua. mim é inovação, tá? Eu estudei bastante inovação, fui, né, envolvido nos últimos anos nesse tema de inovação, né, de governança para inovação, Sim. governança de empresas joviais, nova economia, né, a hype que a gente teve pós-pandemia e tal. Mas no fim das contas, na essência, né? Inovação não à toa tem, né, a palavra ação ali no meio, né? Então, assim, enquanto Exatamente. você realmente identifica um problema, identifica uma situação que pode ser melhorada, nem sempre é um problema, e que você pode fazer melhor. A tecnologia pode ajudar, claro, Uhum. ela pode ser um enabler para isso, né? Ela pode acelerar, pode, né, fazer você dar um salto como organização, mas melhorar a todo momento, né? E se a gente tiver pessoas pensando todo momento em melhoria contínua, né? Melhoria contínua, como já dizia lá, né, os grandes, né, pensadores lá do mundo Toyota, né, que eu sou Ciclo super fã, PD, né, o ciclo PDCA. PDCA, né, e tal, Não é e que inventar a roda, né? Já não, tá e na aí. verdade as coisas perpetuam, só se mudam Exato. os nomes, né? Mas é fazer melhor a cada dia, Sim. né? Reduzir problemas de produtividade da tua equipe para gerar mais satisfação, para que essa pessoa que está bem no seu ambiente de trabalho vai tratar bem um consumidor, um cliente, né? Eu digo muito isso lá, não adianta, né, a gente investir em tecnologia sendo que você não trata as pessoas da sua organização. Exatamente. Então, pode parecer clichê, mas pessoas felizes entregam melhores experiências. Com Ponto. E certeza. isso é muito verdade, né? E a gente investe muito, né, lá no nosso time, de ter pessoas cada vez mais respirando aquele ambiente. E eu tenho uma certa, vamos dizer assim, vantagem, né? Nós temos uma certa vantagem de a gente ter produtos Electrolux em casa. Muito legal. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que se alinhou muito ao meu estilo, meu propósito. Puxa, que legal, né? Eu trabalhar numa marca em que eu tenho produto, Uhum. em que eu sei como é usar, como é que é tocar o produto, como é fazer também a minha casa bem vivida, né? E isso perpetua para as pessoas, né? Se transfere para as pessoas, né? E eles fazem parte daquilo. Quando a gente lança um produto lá, o pessoal fica assim alucinado para ter em casa também, para testar, para ir nos nossos outlets, para ter, né? Comprar até como funcionário, enfim, para poder ter aquilo, para experienciar aquilo. Né? E nos nossos contact centers, né, a gente tem cozinhas montadas. Olha que legal. Então a gente não representa uma marca numa baia lá, numa PA, não. As pessoas, elas trafegam pelo ambiente de uma casa. Então elas podem sentir o que o consumidor sente, né? Então Cara, esses isso detalhes são importantes. você fala com uma simplicidade desses pontos, mas eu sei da complexidade Ah, de é. que quer fazer isso, porque como comunidade a gente tem uma visão bem matricial do que vem acontecendo Uhum. nas empresas. Sim, E o próprio colaborador utilizar um produto, sim. às vezes é um puta de um desafio para a Exato, empresa, pela exato. quantidade de colaboradores, entre outras coisas. Sim. Então, eu acho que essa é uma premissa muito interessante, que ajuda muito na cultura e que, de certa forma, o próprio colaborador ali é o cliente, né? Exato. Tem as suas Já percepções, se tem as porta suas. como tal, Já se né? porta como tal. E É, isso traz um senso de pertencimento é. quando a gente fala de experiência do cliente, que é muito interessante, E um né? rapport, né, com o cliente, né? Exato. Porque eu sei do que ele tá falando, porque eu também tenho em casa, eu sei minha dificuldade. E, Rodrigo, qual conselho você daria para os líderes ali que estão com esse desafio
de tracionar a experiência do cliente dentro da sua organização, seja ela tradicional, uma organização que está Uhum. sendo constituída agora, para realmente ter resultados efetivos? Bom, acho que antes de tudo, claro, tem que conhecer o ambiente, né? Tem que conhecer como funciona, né, essa relação com o cliente, mas antes de tudo, conhecer o seu cliente. Compreender ele. Cada cliente é de um jeito em determinada empresa, empresa de serviço, uma indústria, fintechs, né, ou as edtechs, ou as grandes techs que tem por Aham. aí, né, startups, independente do tipo de empresa e do tamanho da empresa, é conhecer o seu cliente, né? E você sabe, a gente está aí nesse mercado, a gente pergunta, né, para as pessoas das empresas, se pergunta quem é o seu cliente? As Exato. pessoas param para pensar ainda. Exatamente. Não é uma resposta de Não é, bate-pronto. não é. Exato. E para ser essa resposta de bate-pronto, demora. É um Uhum. processo de cultura que tem que ser desenvolvido dentro da organização. Então, eu acho que o primeiro de tudo é isso, é conhecer seu cliente. Uma vez conhecendo o seu cliente, buscar mecanismos dentro da organização para né, para desdobrar essa voz desse cliente, essa cultura desse cliente para a organização como um todo. Mas aí você vai precisar de fios condutores para isso. Exato. Sozinho é muito difícil. Uma pessoa sozinha tentar fazer a experiência do cliente e sair do zero, né? Muito difícil, né? Eu tive a oportunidade de atuar, né? Enfim, né? No network, enfim, com algumas empresas familiares. Né? Tá. E empresas familiares é aquela história, não, mas eu construí até aqui, a empresa chegou até esse momento, até aqui assim, eu conheço, eu sei como é e tal. Como que vem alguém e vem dizer que eu não sei fazer, que tem que mudar, né? Aham. Esse é o pensamento natural, né, do empreendedor, né, do dono da empresa familiar, né? Mas sim, se essa pessoa abrir o olhar e falar, caramba, se eu pensar diferente, começar a atuar diferente, eu posso continuar vivo cada vez mais ou até aumentar os meus negócios. Se a Exatamente. pessoa tiver esse clique, como eu já vi muitos empresários já, né, naturalmente buscarem ajuda nisso, né, a tendência de um profissional de experiência do cliente é seguir em conjunto. Muito bom. Agora, de maneira pragmática, cara, é assim, murro em ponta de faca não vai funcionar. Não dá. Melhor escolher outro ambiente. Um Exato. ambiente que tenha essa abertura para conduzir. Mas tendo pelo menos um patrocínio, um sponsor na organização já é um grande passo. E não, vamos montar uma área de CX na organização e segue o baile, né? Vai, Uhum. faz teu trabalho aí, mapeia a jornada, define os pontos de contato, define indicador, define estratégia, e aí só mostra pra gente como é. Não Aham. vai resolver. Não Não resolve. vai, porque o foco no boleto, né? O foco na nota fiscal no final do mês vai continuar, né? O Exatamente. foco no EBIT ou EBITDA, dependendo da métrica da organização, vai continuar. E aí você fica ali como, né? Como parece uma força paralela. Exato. Enquanto CX não for parte da agenda da auto-administração, Esquece. esquece. E eu posso dizer assim, com propriedade e bastante, assim, alegria e contundência, né? Electrolux é parte da agenda da auto-administração. E não é Legal. numa reunião ou duas reuniões, é parte da cultura no dia a dia. Por isso funciona. Legal. Né? E eu consigo fazer o meu trabalho fluir, né? Eu e toda a minha equipe, né? Então é bastante gratificante a gente ter esse movimento numa organização que apoia, né? E que impulsiona a experiência do cliente. Então, para os profissionais aí, assim, avalie, né? Aham. Em qual cultura você está sendo inserido. Em qual cultura você está pensando evoluir, porque isso vai ter uma diferença muito grande. Porque o que a gente vê no mercado também, às vezes, tem o desejo, Aham. né? A liderança tem um Uhum. desejo, mas muitas vezes não tem um real engajamento Não. para pontos de decisão ali que realmente vai impactar no financeiro, alguma coisa do tipo, tomar uma decisão. Exato. Ela tem que estar realmente bem engajada para fazer isso. E a dica que eu acho que foi muito válida que você trouxe é essa questão de envolver aos poucos, né? Às vezes começa com um Vai em líder, camadas, né? vai em camadas, né? Uhum, uhum, E vai convencendo. Em um outro episódio, estava falando com uma outra pessoa, não me recordo quem, mas uhum. ficou muito claro para mim a questão da estratégia, É. no sentido de entrar, não você vender CX para a pessoa, Uhum. mas você entender a meta dela Isso. e Falar dentro a língua dela. disso falar a língua dela. É isso aí. E basicamente é você falar, ó, mas o CX que eu tô querendo falar com você, ele mexe esse seu ponteiro e vai te ajudar na sua meta, Isso. né? E um desafio que eu coloco aqui é mais ou menos o seguinte: tente falar com um CFO ou uma CFO a linguagem CX. Exato. Traduza essa linguagem em números. Se Isso. você não traduzir essa linguagem em números, você não vai ter segunda reunião. Esquece. Exato. É isso. Exatamente. Né? Então, para cada pessoa com marketing,
linguagem de marketing, né? Com a área de pessoas, linguagem de pessoas. E assim vai, adaptando esse O movimento, discurso. né? Porque senão, realmente, você vai ser um profissional standalone ali, sozinho, tentando chacoalhar o coqueiro e não vai conseguir fazer nada. Bom, falei que nosso papo. Aqui, ó, já se passaram alguns minutos aí. É muito bom ter você aqui. Eu sei que sua agenda tá apertada, vai pegar um voo agora também. Exato. Mas dá um último recado aí para quem está nos assistindo, uma última dica para quem está na área, quem é da comunidade. Fica à vontade. Legal, bom, obrigado, Cris, aí pelo convite. Desculpa a agenda Que isso. acelerada aqui, Foi né? ótimo. Mas a minha dica é, primeiro, tenha paixão por isso, né? Tenha paixão por cliente, por consumidor, né? Eu digo de carteirinha, eu gosto do que eu faço, né? Gosto de resolver problema, né? Gosto de ser inconformado, né? Positivamente, né? O Exato, às inconformismo vezes me positivo. falta um pouco elogio, às vezes o pessoal briga comigo, né? Mas é por uma boa causa, né? De Legal. entregar sempre o melhor, de puxar a barra, realmente, né? De colocar a barra em outro nível para a constante evolução. Então, para quem se desafia nesse mercado, é buscar melhorar a todo dia. E tem um dizer aí, né, do Jim Collins, né, um dos grandes escritores aí do mundo empresarial, que ele fala, né, da marcha das 20 milhas. Eu uso isso muito, né? Muito legal. E aprendi com um líder no passado. Melhor um pouco por dia, mas todos os dias, do que um grande salto num dia e a morte no dia seguinte. Né? Exatamente. Então a Boa. gente que corre, né, que pratica corrida, sabe que é um pouquinho todo dia. Né? Não adianta correr 10 quilômetros, sendo que você nunca correu 1 quilômetro ao redor da quadra. Então, busque aos pouquinhos, que assim a coisa vai funcionando. E muita energia positiva. Se não tiver energia positiva, né, e acreditar nessa causa, dificilmente Vai você prosperar vai ter aí. sucesso, vai prosperar. Né? Legal. Suas redes, quer compartilhar? Ah, sim, LinkedIn, Rodrigo Padilha, simples assim, consegui roubar o nome, né? Desde o início, há Boa. muito tempo, tá? Boa. Então, linkedin.com/in, né? Se não me engano, Rodrigo Padilha, então vocês me acham lá como Rodrigo Padilha, né? Instagram é @RodrigoPadilhaBR de Brasil, né? Legal. E é isso. Bom, show de bola. Super obrigado, Padilha, você. mais uma vez. E pessoal, para quem não se inscreveu, se inscreva aqui no canal do YouTube. Também a gente está no Spotify, então siga a gente no Spotify. Aperta o sininho aí que vai ser um prazer cada vez mais a gente entrar no seu momento aí. Muitas vezes o pessoal está fazendo esporte, está estudando. Então siga a comunidade Amigos CX. Vamos para o próximo episódio. Te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau.